Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e nós vamos falar hoje sobre misturas na região de saturação. E principalmente, como encontrar propriedades na região de mistura. A gente viu nos vídeos anteriores as tabelas de termodinâmica, tabelas para líquido comprimido ou para vapor superaquecido. Então aqui está mostrado no gráfico, a curva de pressão de vapor, a pressão em função da temperatura, e a gente sabe que fora da região de saturação, a pressão e a temperatura são propriedades independentes, ou seja, fornecendo-se o valor da pressão e da temperatura, a gente consegue achar qualquer outra propriedade termodinâmica, mas isso não é verdade na região de saturação, porque como a gente pode ver pelo gráfico aqui, para uma dada temperatura, a pressão é definida. E vice-versa, para uma dada pressão, a temperatura é definida, ou seja, nessa região, a pressão e a temperatura são propriedades dependentes. Então, aqui está mostrado o gráfico da temperatura em função do volume específico. Então, essa região aqui, à esquerda da região do sino, é a região de líquido comprimido, a região direita seria a região de vapor superaquecido. E essa linha que estava apresentada aqui no diagrama pressão-temperatura, ela é essa área abaixo desse sino. Então, a gente tem uma série de estados entre esses dois extremos, que é o vapor. No ponto G aqui o vapor saturado e no ponto F o líquido saturado. Então, nosso objetivo hoje é entender como a gente pode determinar as propriedades nessa região. Então, o que a gente sabe? A propriedade que a gente está lidando hoje é simplesmente um volume específico, porque é a única propriedade termodinâmica, além da pressão e temperatura, que a gente já aprendeu. Então, a gente sabe que se eu tenho uma quantidade de substância, o meu sistema corresponde a uma determinada massa e um determinado volume, e eu estou na região de saturação, uma parte dessa substância, uma parte desse volume, uma parte dessa massa vai ser de líquido, uma parte vai ser de vapor. Então, essa primeira equação que está me falando que o volume total é a soma da parcela líquida mais da parcela de vapor. Se eu quiser saber o volume específico, eu tenho que saber o volume específico total, ou seja, o volume total dividido pela massa total. Então, se eu colocar a massa em evidência no denominador, o meu volume vai ser a soma do do volume de líquido com o volume de vapor. Ou eu posso representar de outra maneira, pela definição do volume específico, a gente sabe que o volume específico é o volume dividido pela massa. Então, esse volume aqui de líquido, ele pode ser representado pelo produto da massa de líquido vezes o volume específico do líquido saturado a essa temperatura e essa pressão. A mesma coisa a gente pode fazer para o vapor. Então, o vapor total, ele vai ser o volume total, ele vai ser a massa vezes o volume específico. Então, a massa de vapor vezes o volume específico do vapor saturado. E esses valores, eles são dados nas tabelas termodinâmicas. Se a gente pegar uma tabela da região de saturação, e aqui eu peguei a tabela da água, em função da temperatura, a gente sabe o seguinte, para a temperatura de 100 graus Celsius, a pressão de saturação é essa, o VF, que é o volume específico do líquido saturado, seria esse daqui, e o VG é o volume específico do vapor saturado. Então, a gente tem esse dado e esse dado na tabela. Uma informação importante, quando o livro apresenta VF vezes 10 elevado a 3, significa que isso daqui é o valor do volume específico, seria 1,0435 vezes 10 a menos 3, porque se eu multiplicar por 1000, ele daria 1,0435. Então, o volume específico do líquido da água, como líquido saturado a temperatura de 100 graus Celsius, seria 1,0435 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma. Bom, e aí voltando aqui na equação, o que a gente tem? Eu posso falar também, como a massa total é a massa de líquido mais a massa de vapor, a massa de líquido ela seria dada como a massa menos a massa de vapor. E do lado de cá fica a mesma coisa. Por que a gente faz isso? Porque a gente define o título. O que é o título
da substância, né? A gente já viu isso em outro vídeo. O título é o que? A massa de vapor dividido pela massa total. Tá? Então, o título X seria M do vapor dividido por M. E aí aqui fica tudo em função do título. Então, se eu colocar ó, M sobre M dá 1. Massa do vapor sobre a massa total dá o título. E a massa do vapor sobre a massa total dá o título também. Então, eu consigo, sabendo o título e os valores do volume específico do líquido saturado e do vapor saturado que são dados, determinar qual que é o volume específico da mistura. Ao contrário, conhecendo o volume específico da mistura, eu consigo determinar qual que é o título. Às vezes, a gente prefere escrever de outra maneira essa equação, tá? Então, se eu substituir aqui, né, 1 menos x vezes VF vai ser VF menos XVF, mais XVG. Eu coloco o VF em evidência, então VF mais XVG menos VF. Tá? Essa é a forma que eu prefiro usar para a equação. Tem livros que chamam essa grandeza aqui, né, a diferença entre o volume específico do vapor menos o volume específico do líquido saturado de uma grandeza, então VFG, VG menos VF. O nosso livro não apresenta esse dado na tabela, mas se apresentasse, ficaria mais fácil usar dessa maneira também. Bom, basicamente era isso, tá? Então, vou fazer agora um exemplo, tá? Esse exemplo é o exemplo do livro. O livro que eu adoto é o Moran e o Shapiro, 8ª edição. Então, esse exercício é o 3.16 dessa edição do livro. Então, ele fala o seguinte, ó, tem um tanque de volume fixo, 1 metro cúbico, e ele contém uma mistura líquido-vapor de CO2 a uma temperatura de menos 17 graus Celsius. E ele me deu o título, 0,7, que corresponde a 70%, ou seja, 70% da massa que tem ali é de vapor. Então, se eu tenho uma mistura líquido mais vapor, eles estão na saturação. Tá? Então, ele fala o seguinte, ó, para essa temperatura, eu tenho esse volume específico do líquido saturado e esse é o volume específico do vapor saturado. E ele pede para determinar a massa de líquido saturado, a massa de vapor saturado e a fração do volume ocupada pelo líquido saturado. Então, observe, a gente tem o volume e o título e o valor de VF e VG. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Encontrar o volume específico da mistura, tá? Porque eu tenho o VF, o VG e o X. Tá? Então, substituindo os valores, ó, VF foi dado, esse 0,9827 vezes 10 a menos 3. O título é 0,7. O VG foi dado, aqui tem um errinho, esse 3 aqui é vezes, tá? Vezes 10 a menos 2. Que eu copiei do livro mesmo, a imagem. E esse aqui é o VF. Então, a gente acha o volume específico da mistura de 0,0258 metros cúbicos por quilo. Bom, então, conhecendo-se o volume total e o volume específico, eu consigo achar a massa total de CO2 que tem dentro do tanque. Então, o volume total 1 metro cúbico, o volume específico a gente acabou de achar, esse aqui em metros cúbicos por quilo, eu acho a massa em quilogramas, 79,46. Bom, e aí ele não pediu isso, né? Mas ele pediu a massa de líquido e a massa de vapor. Então, a gente usa a definição de título. O que é o título? É a massa de vapor sobre a massa total. Se eu tenho o título e a massa total, eu consigo achar a massa de vapor presente no sistema. Então, achei lá 55,62 quilos. Se é uma mistura de líquido mais vapor, eu tenho a massa total e a massa do vapor, ficou fácil a gente determinar a massa de líquido. Tá? Então, a massa de líquido seria a diferença das duas, 23,84 quilogramas. E aí está faltando agora a gente determinar apenas a porcentagem de volume que é do vapor. Então, vou usar de novo essa equação. O volume é a massa vezes o volume específico. Então, eu posso usar isso para qualquer um dos dois. O volume do líquido vai ser a massa de líquido vezes o volume específico do líquido, ou a mesma coisa para o vapor. Então, se eu tenho a massa de líquido e o volume específico do líquido, eu tenho a massa total de líquido. Se eu tenho a massa total,
eu não preciso, né? Só quero saber de líquido. Então, o VF sobre o V vai dar 2,34%.